E se calhar, como não tivemos a oportunidade de falar anteriormente, ia dar aqui primeiramente a palavra ao Carlos Barroso para podermos falar um bocadinho, porque estamos aqui a falar desde a sua intervenção muito em municípios e se calhar era importante ter a perspectiva do município sobre qual é que é o papel do município, e a pergunta é esta, é muito concreta, qual é que é o papel do município neste desenvolvimento local, sendo que muitas vezes o local é regional? O papel do município é essencial, não há desenvolvimento local sem os municípios. E desde já digo, como eu referi anteriormente, quando falamos em desenvolvimento, falamos em indicadores de desenvolvimento e em indicadores humanos de desenvolvimento. E ainda voltando um bocadinho atrás, ao que um bocado o nosso amigo Eduardo Figueira falou, que esta ambivalência social e economia não existe. Não há desenvolvimento económico sem existir desenvolvimento social. Não vale a pena estarmos aqui a dizer o desenvolvimento, a economia tem que estar virada para as pessoas. Aliás, a economia é uma ciência essencialmente social. E, portanto, esqueçamos as finanças quando falamos em economia. Os municípios são essenciais, são a base, e nós quando falamos em DLBCs, em associações de desenvolvimento local, nós estamos lá integrados, colaboramos com as pessoas, colaboramos com as associações de desenvolvimento local. Somos muitas vezes motor. Outras vezes abrimos caminho para que depois outros se instalem. O nosso desenvolvimento no interior, e é do interior que estamos a falar, centrou-se numa primeira fase, naquela componente infraestrutural, e foi aí que os municípios tiveram uma ação essencial. Nós estamos hoje, na nossa região, sofremos uma grande depressão, essencialmente demográfica, que, para não falar que é um problema da Europa, não é? Mas aqui, essencialmente, no nosso interior, e quando falo do nosso interior, falo também do Alentejo, como falo das beiras interiores, como falo também do Algarve, nós hoje temos um problema que são as gerações. Nós, se virmos, dão um exemplo a quem está aqui e que faça o seguinte exercício: projetem as pirâmides demográficas que hoje existem na base e façam a projeção daqui a 50 anos. E chegarão a uma conclusão. Em termos biológicos, já não há recuperação demográfica possível. Portanto, só uma grande estratégia nacional, e não só local, nacional, para o interior do país, é que pode inverter esta situação. Porque nenhuma empresa se vai instalar porque nós teremos excelentes produtos regionais. Os produtos regionais, as produções locais fizeram o seu caminho, desenvolveram-se. Hoje o setor dos vinhos não tem nada a ver com o que era há 30 anos. O setor do azeite, o setor do mel. Conseguiram fixar as pessoas que sustentavelmente podem estar na região ancoradas a essas atividades. Foram outros setores, que são, nomeadamente, alguns setores de transformação, alguns setores da tecnologia de ponta, que não conseguimos trazê-los para a nossa região, não os conseguimos trazer para o interior, porque não houve uma estratégia integrada do país no seu todo. E as decisões de investimento são tomadas essencialmente pelos recursos humanos que estão disponíveis. Naturalmente. Portanto, por isso é que estamos num ciclo vicioso de uma pescadinha de rabo da boca. Há uma estratégia nacional para quebrar este processo de desertificação, ou muito dificilmente, por mais boa vontade e por mais que nós usamos, porque isto é uma manta de retalhos, cada um cola a sua pecinha do puzzle, por mais que nós colamos, há que sempre ficar um grande pedaço de corpo para cobrir. Não estou com isto a ser pessimista, estou com isto a ser realista e a alertar que é um papel que hoje cada vez mais devemos, a sociedade civil, que é importantíssima, e a sociedade local, sendo empreendedoramente reivindicativos. Ou seja, nós temos que fazer o nosso papel
para podermos reivindicar aquilo a que este país, para ser um país equilibrado, tem o direito, que é termos um desenvolvimento equilibrado, uma demografia equilibrada por todo o território. Certíssimo. Eu ia abrir agora a discussão um bocadinho a quem cá está connosco. Já tivemos a oportunidade de ouvir quem não estava e é importante, se calhar até mais importante, ouvir quem está. Gostaria de saber se alguém tem alguma questão para algum dos nossos oradores. Era muito interessante que intervissem, porque é para isso também que aqui estão, e acho que, como foi um bocadinho discutido aqui, nós, sociedade civil, temos uma tendência generalizada para criticar a não abertura dos poderes políticos ou institucionalizados para nos ouvirem, mas depois, se calhar, quando é a altura de falarmos, não estamos lá. Mas pronto, parece-me que não tenho nenhum voluntário e, portanto, continuarei aqui a discussão, mexendo aqui numa questão que se calhar poderá haver mais que uma pessoa a dar-me algum feedback, mas iria aqui virar-me para o Francisco Rogão e perguntar-lhe: há aqui, para mim, para nós que vemos isto, que estudamos e temos estudado ao longo dos últimos meses as pessoas que saem do interior, aquela ideia generalizada de que sim, isto se calhar também não há muita oportunidade, porque as pessoas também não querem ir para a terra, também não querem trabalhar a terra, também não querem ir para a agricultura, também não querem fazer um certo tipo de trabalhos e preferem a migração talvez incerta para territórios litorais, para trabalhos de serviços ou teoricamente menos esforçados. Parece-lhe uma realidade? Neste momento penso que já não é o que está a acontecer. Nos grandes projetos agrícolas, portanto, estou a falar de uma maneira geral, há muito jovem a investir na agricultura e que está a retornar à terra. É evidente que hoje um jovem consegue trabalhar, se calhar, 10 vezes mais terra pedia-lhe que usasse esse desculpa do que se trabalhava, portanto, há 20, 30, 40 anos atrás, mas está-se a ver um êxodo, neste momento penso que ao contrário, não em grande escala, como aí disse o engenheiro Barroso, e muito bem, a desertificação continua-se a notar, mas já se vê também alguém a regressar à terra para investir, nomeadamente na agricultura, porque penso que será o pilar de empregabilidade aqui na nossa região. Os jovens acabam a faculdade, que antigamente havia 10 à espera deles na porta para os empregar, e hoje não há ninguém. Eles vêm para casa e ninguém vem atrás deles. E eles são obrigados a batalhar, a emigrar, a fazer o que calha. Eu tenho uma sobrinha que tira o curso de análise clínica e hoje está em Paris. Eu tenho um primo que fez engenharia de Minas, está em Valpasso, já mandou o currículo para ir para a Suíça. Portanto, E deixe-me, se calhar, interrompê-lo aqui para lhe perguntar uma coisa que acho que é neste timing. Isso é positivo ou é negativo? Ou não é nada? Eu acho que é negativo, porque qualquer dia somos uma grande área de caça e não há aqui ninguém sequer para alimentar a caça. Quer dizer, pronto, isso acho que é negativo, não é? Seria bom que essa gente estudou e que ficasse por cá. Mas infelizmente está-se a ver um bocado ao contrário. Portanto, os que vêm do litoral, que estão a vir alguns, não compensam os que saem. Exatamente. Mas ainda neste tema, e porque eu acho que esta questão é interessante, na sua perspectiva, na perspectiva de alguém que está cá todos os dias e trabalha cá todos os dias e que vê a realidade todos os dias, o que é que poderia ser feito para que a sua, acho que disse sobrinha, peço desculpa, sim. Para que a sua sobrinha cá ficasse? Isto é, vamos criar aqui uma necessidade artificial para este tipo de profissões para que os consigamos fixar, ou estaremos se calhar a formar as pessoas nas áreas erradas? Eu penso que é exatamente isso aí. Portanto, se quer estamos a formar as pessoas nas áreas erradas. E estamos a ver, por exemplo, a nível de médicos, estamos a importar médicos quando os podíamos cá formar, quando está-se depois a pagar vencimentos altíssimos, e os nossos jovens emigram. Portanto, se calhar, quando saem da escola, os jovens deviam ser orientados para profissões potencialmente que tivessem emprego. E não, o que interessa é ter um curso, o que interessa é ter um canudo, e depois saem para cá e veio mudou por um canudo, porque de resto não vem mais nada, porque infelizmente não há depois saída. Mas aí era, ao fazer o 12º ano, que haviam ser orientados para potenciais empregos de empregabilidade. Eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo na apicultura. A maior parte dos técnicos das associações de apicultores conhece a abelha maia e conhece a abelha das que vão para as associações. Nunca viram uma abelha à frente na faculdade. Isto é uma realidade. Temos engenheiros florestais, são técnicos apícolas, temos todo o tipo de formação na área agrícola, mas nunca viram uma abelha à frente.
Isto é um setor que eu conheço. O nos outros certamente será igual. Se calhar os do azeite nunca viram uma oliveira e os das ovelhas se calhar nunca viram uma ovelha, viram ocasionalmente. Se calhar antes de irem para as empresas, os estágios, para as empresas ou para as associações, haviam de ter 3 a 4 meses de estágio na área que vão realmente desenvolver, porque é triste chegar uma técnica e perguntar-nos a nós como é que deve proceder, quer dizer, não é normal, sim. O técnico é o contrário, nós é que devíamos perguntar a eles, não é? Exatamente. Pedia-lhe que passasse agora aí o microfone, porque acho que agora é o timing ideal para eu passar a uma intervenção sua, e eu ia-lhe aqui perguntar outra coisa, mas para já guardo. E que resposta é que uma universidade como a UTAD, que está no local e portanto percebe um conjunto de necessidades locais, está a dar a este conjunto de necessidades que não são suprimidas e se calhar um conjunto de profissões e de profissionais que são formados mas que não têm lugar no mercado e que o mercado diz não, só indo lá para fora? Em primeiro lugar, é bom que fique bem claro que na área agrícola, e englobo aqui engenharia agronómica, engenharia florestal, engenharia zootécnica e enologia, a generalidade das unidades curriculares específicas tem aulas práticas de contacto com a realidade. Isso pode não se passar em outras instituições de ensino, porque, como toda a gente sabe, houve uma total desorientação a nível de proliferação de instituições de ensino, que levaram a que houvesse uma multiplicação de cursos e muitas das vezes duplicação de cursos que efetivamente não se justificaria face àquilo que é o nosso território. Mas aquilo que nós temos consciência é que, por exemplo, na área florestal, não há sequer candidatos a nível nacional para os cursos existentes, nem na UTAD, nem no ISA, ou se há, são 3 ou 4 por ano. Na área agronómica, nós temos uma formação que passou por uma fase muito complicada há cerca de 7, 8 anos atrás, com muito poucos candidatos, porque se estava numa fase em que trabalhar a terra, ir para a terra, era qualquer coisa pouco dignificante. Neste momento a agricultura está na moda. Está na moda, muitas das vezes, não propriamente com as gerações mais novas, mas com pessoas de média idade que da cidade pretendem retornar, com ou sem formação agronómica. Mas as universidades têm, obviamente, que obedecer àquilo que são os números clausos. Os números clausos que neste momento já têm um pouco mais de flexibilidade, porque já podem ser geridos de algum modo pelas próprias instituições, mas há, do ponto de vista da oferta formativa, alguns desequilíbrios que importa corrigir. De qualquer modo, não compete nem à tutela, nem às universidades ou aos institutos superiores politécnicos fazer a gestão da empregabilidade e, neste momento, todos os alunos que são candidatos ao ensino superior têm disponibilizado a informação sobre a empregabilidade nos últimos anos, e a empregabilidade não dada pela própria instituição, mas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Portanto, já há aqui algum controle. Mas então permita-me a pergunta aqui de... Então porquê é que alguém se candidata... E vamos assumir que temos aqui 1, 2 instituições de referência a nível nacional por cada área, porque acho que é justo dizermos isto, eventualmente 3. Então porquê é que alguém que se candidata a psicologia e não a uma qualquer outra área que tem maior empregabilidade? E eu estou a assumir que alguém com um percurso e um potencial para filosofia ou para psicologia, e que realmente é aquilo que gosta, e é aquilo que vive, e levanta-se de manhã a ler filosofia, deita-se à noite a ler filosofia, vai candidatar-se às instituições de referência que mesmo assim vão conseguindo, pela referência, tentar escoar esses formados nessas áreas. É uma questão de imagem? É uma questão de imagem da Terra como segundo nível? A escolha é livre, mas obviamente que há aspectos de natureza social, sociológica, cultural, e muitas das vezes uma ligação também àquilo que é
a instituição de ensino superior e algum prestígio da instituição de ensino superior, e também a expectativa de que no período que decorre a duração do curso alguma coisa possa mudar e possa mudar para melhor a nível de empregabilidade. Mas aí também aconteceu um outro problema, é que com Bolonha a generalidade dos cursos encurtou, o que significa que algumas das dificuldades de formação que às vezes se notam depois no terreno, quando se chega à realidade, são um bocadinho mais evidentes do que quando os alunos tinham um percurso académico de 4 ou de 5 anos. Porque nesse percurso académico de 4 ou 5 anos havia os 2 primeiros para o embate e depois havia 2 ou 3 para uma formação mais sólida. Quanto às opções individuais, nós estamos num Estado livre e democrático, as pessoas escolhem o que querem independentemente das realidades. Toda a gente sabe. Sim, mas depois aí também há a consequência, que é perceber que se eu escolhi uma realidade que me é apresentada à partida como uma realidade cuja probabilidade de sucesso é baixa, a probabilidade de sucesso ser baixa é alta. Mas nós, enquanto sociedade civil, também temos que começar a perceber uma coisa, e eu que sou o pai e que neste momento tenho uma filha à bica para ir para o ensino superior, temos que ter consciência de que o ensino superior e um curso de ensino superior deve ser encarado como uma ferramenta e não propriamente como aquilo que nós estávamos habituados há 20, 30, 40 anos, em que nós nos licenciávamos para exercer aquela profissão. Atualmente isso não é assim. E, portanto, temos que ser muito mais elásticos e dinâmicos para conseguirmos adequar o nosso percurso àquilo que são as exigências do mercado, as exigências, nomeadamente, do mercado de trabalho, e, portanto, nem sempre a habilitação que nós adquirimos é aquela em que vamos exercer. As poucas exceções atualmente estão ainda na área da saúde, e particularmente na medicina e na enfermagem, porque, de resto, a generalidade dos cursos começa a ter uma panóplia muito grande de outras aplicações. Na área das ciências agrárias, neste momento está a haver uma retoma, porque efetivamente houve também todo este problema de desemprego e, portanto, com consequências sociais muito graves, e, portanto, houve a necessidade de fazer algum retrocesso àquilo que era a vida ou dos avós ou dos pais, no sentido de procurar uma nova ferramenta, uma nova forma de vida e também de poder satisfazer os problemas individuais e familiares que havia. Compreendido. Pedir-lhe só o microfone. E a perguntar se continua a não haver nenhuma pergunta. E parece-me que continua a ser a realidade. Está toda a gente envergonhada, exatamente. E eu ia passar aqui ao Eduardo Figueira e ia perguntar de que forma... já tem aí outra. De que forma é que, no trabalho que faz e naquilo que vê, as realidades e os problemas do Alentejo são os mesmos que os de Trás-os-Montes? Isto é, qual é que é aqui a zona comum? A zona comum é fundamentalmente na participação. A participação e, portanto, no enquadramento das realidades sociais. Portanto, essa é a zona comum. O Alentejo é tanto interior como é esta zona aqui, e o facto que nós verificamos é que, se não promovermos cada vez mais a participação das comunidades do seu próprio destino, da sua própria vida, então teremos algumas dificuldades de parar esta, entre aspas, sangria para o litoral. Portanto, o que é comum aqui? O comum aqui é fundamentalmente dizer: nós estamos aqui, conhecemos os problemas, nós temos de definir as nossas orientações. Portanto, isso é tão verdade para aqui como é verdade para o Alentejo. Queria só acrescentar aqui mais uma questão que é importante. Eu não acredito, pessoalmente, que haja modelos de desenvolvimento transferíveis. Okay. O que eu acredito é que haja metodologias e abordagens transferíveis. Isso sim. Agora, a realidade de Macedo de Cavaleiros e daqui desta zona é diferente da do Alentejo. Mas o que é comum é a necessidade de participação da comunidade. O que é comum é que há uma grande relação entre comunidade e território. E isso, o que é que dita depois o futuro? Dita os resultados dessa relação, desse território, que aqui é diferente do Alentejo. Exatamente. Uma última pergunta que eu ia colocar a todos, e que ia pedir que fossem o mais breves possíveis na resposta. Nós, na última edição do Interior 2.0, portanto, no último workshop, falámos de infraestruturas.
E por definição e por maior parte dos exemplos que tivemos, infraestruturas são coisas que aparecem na região e não que já lá estão. E eu, portanto, lembro um dos exemplos que tivemos, que foi do Brigante Ecopark. E, portanto, há aqui uma tendência, por um lado, pelas universidades, pelas parcerias das universidades com as empresas, trazer novas áreas, fixar novos talentos e novas áreas de saber e oportunidades económicas como consequência nas regiões do interior. Ciência de ponta, desenvolvimento disto, desenvolvimento daquilo. Qual é que é o futuro do interior? Eu sei que a resposta fácil à minha pergunta é uma mistura das duas coisas, mas eu queria perceber de cada um de vocês mesmo o que é que acham que é mais aplicável e mais efetivo para estas regiões. Se trazermos esse tipo de áreas que eventualmente até são replicáveis no litoral, ou se focarmos na utilização daquilo que estamos aqui a discutir hoje, que é o potencial endógeno. Pode começar. A minha resposta, vou dizer, é mais ou menos simples. É porque a resposta a isso é dada pela comunidade, não somos nós que conseguimos dar. A resposta é o tal relacionamento entre comunidade e território que vai dizer, definindo uma estratégia com o futuro, é que vai dizer qual é o que deve ser. É claro que, como eu disse há pouco, os recursos endógenos não são necessários, mas não são suficientes e têm que ser fertilizados pelos recursos exógenos. Por exemplo, as universidades estão atentas a essa questão. As universidades, por exemplo, porque é que a UTAD avançou com a enologia? Porque havia uma necessidade de melhorar a qualidade dos vinhos. E, portanto, havia uma espécie, usando agora a palavra de gestão económica, um nicho para a enologia. E, portanto, a universidade avançou por isso. Mas isso não quer dizer que a enologia seja importante para todos os territórios. Sim, mas aquilo que diz de ser a comunidade a definir o seu futuro e ser a comunidade a definir as áreas onde deve apostar. Eu, naturalmente, que no papel e na prática, de alguma forma, concordo com o que me está a dizer. Naturalmente tem que ser a população, e é esse também um dos nossos esforços, é aproximar a população das decisões, não é? Portanto, não podia deixar de não concordar. Agora, aquilo com que nós nos temos debatido ao longo destes últimos 2 meses, 3 meses de trabalho ativo no terreno, é perceber de que forma é que fazemos isto. De que forma é que a comunidade participa na definição do seu futuro. É pelo movimento empresarial? É pela participação mais ativa junto do poder político? Quer dizer, não podia deixar, antes de continuar com esta pergunta pelos restantes convidados, não podia deixar de não lhe fazer lançar-lhe este quase que desafio de clarificação do que quer dizer com isso. Claro que eu percebo, mas lá está, a participação e a definição de uma estratégia aqui para Macedo Cavaleiros, para dar o exemplo onde estamos, está dependente de outras questões. Está dependente da existência de uma lei quadro de desenvolvimento regional. Está dependente do facto de haver legitimidade para tomar essa decisão, e isso passava, mais uma vez, pela regionalização. E está dependente também pelas competências e por aquilo que a lei nacional, ou que as leis nacionais e leis públicas permitem que os municípios façam. Portanto, há uma espécie de estrutura facilitadora da própria participação, que as comunidades, por muito interesse que tenham em participar, não conseguem ultrapassar se não houver essa estrutura facilitadora. Naturalmente. Portanto, é necessário que se criem as condições para que a comunidade participe. E uma das condições, esta para mim é basilar, passa pela educação. E aqui as universidades têm um papel fundamental. Pronto, pedir-lhe. Muito obrigado. Certo, deixa-me só ligar-lhe aqui o microfone. Força. Pronto, um dos fatores que eu penso que seria desenvolvimento para a região, nós aqui produzimos, vamos dar um exemplo, cortiça e depois compramos rolhas. Seria os produtos que aqui são produzidos, que aqui são extraídos do solo, serem cá transformados. Nós em Macedo Cavaleiros enviamos caminhões de talco todos os dias, que vai ser transformado noutras zonas, não sei aonde, que eu também não conheço o circuito. Portanto, ele podia sair daqui já valorizado, já transformado e já trabalhado, ficando aqui as mais-valias. Temos o caso dos enchidos, em que um porco vale 2 ou 3 euros o quilo e o enchido vale 50 euros o quilo, portanto a mais-valia fica cá. E isso passaria por aí, porque a nível da indústria não vejo ninguém criar aqui uma indústria que empregue 3.000 pessoas, porque está fora das perspectivas. O desenvolvimento passaria por valorizarmos o que é cá produzido, o que é cá extraído,
e sair daqui com mais-valia para o litoral, ou para o estrangeiro, para fora. Portanto, eu penso que passará por aí a fim de cá criar algum emprego, porque se nós mandamos tudo para o litoral, por transformar, toda a mão de obra especializada vai ser emprego lá e daqui sai apenas a produção primária e isso emprega cada vez menos gente. Muito obrigado. Bom, e pegando um bocado nas palavras do Francisco, o que ele diz não deixa de ser verdade, mas esbarramos sempre no mesmo. As pessoas, a indústria transformadora da cortiça, é preciso que haja investidores na região para investir. E não investem porque não há conhecimento para a transformação da cortiça localmente. Esta é que é a verdade e esta é que é a realidade. São um dos fatores limitantes. E não há conhecimento, não é porque o ensino superior não tenha feito o seu caminho. Eu digo, a UTAD e o IPB, e estou a falar particularmente em Trás-os-Montes, formam muita gente para Portugal e para o mundo. Grande parte dos engenheiros informáticos são licenciados na UTAD, não ficam na região. Grande parte dos engenheiros eletrotécnicos e engenheiros mecânicos, salvo erro, que também têm, engenheiros civis, não ficam na região. Nós, se calhar, se excluirmos o ramo das ciências agrárias, onde a coisa deverá estar equilibrada entre os que ficarão na região e os que vão para o exterior, para fora da região, excluindo esse, onde eu poderei, não sei se existirá algum estudo sobre isso, mas onde serão fixados grande parte, ou uma boa parte desses alunos, outra parte nós estamos a formar gente para outras regiões, sejam de Portugal, sejam da Europa. Esta é que é uma realidade. Portanto, nós quando falamos, não, nós temos tudo instalado. O que é preciso é a tal política de desenvolvimento regional, que pode estar numa lei quadro, pode estar na vontade política, e é essencialmente na vontade política de mudar esta situação e este género de coisas. Como é que isto se faz? Eu posso dizer, nós, hoje em Trás-os-Montes, em Macedo de Cavaleiros, criamos um geoparque que não é exportável para o litoral. O Geoparque Terras de Cavaleiros existe em Macedo de Cavaleiros. Existe porque existe um fenómeno geológico que levou a que este território seja um dos 4 territórios classificados como tal pela Unesco. Isto não é passível de aparecer no Porto ou em Lisboa. Associado a isto, podem-se criar uma série de pequenas indústrias, de pequenos comércios, pequenos negócios. Lá está, é a tal manta de retalhos que se vai cozendo. Está a ver ali o presidente da Associação de Regantes, trazendo tecnologia nova para novas culturas de regadio. Mas, atenção, isto não é tudo, é só um caminho, é uma parte do caminho. Por outro lado, é preciso haver resposta, porque, meus amigos, nós esbarramos sempre, não há lugar para, não há indústrias para dar emprego à técnica de análises clínicas, porque não temos gente para fazer análises clínicas. Esta é que é a realidade. Não fixamos engenheiros informáticos porque não temos gente que cria necessidade de engenheiros informáticos. Esta é que é a verdade. O problema do desenvolvimento neste momento do interior, como já era há muitos anos, mas neste momento é essencialmente demográfico. É um problema que, por enquanto, ainda só é do interior. Mas eu vou-lhe dar agora aqui um exemplo. Por enquanto ainda não é da Alemanha, porque eles importam os nossos técnicos superiores. E ele pedir aqui uma resposta a esta minha questão, porque como empresário, e como empresário que por acaso precisa de engenheiros informáticos, eu pergunto-lhe, eu adorava vir para Macedo de Cavaleiros. Agora a minha pergunta é, como é que eu convenço os melhores da minha área? E porque em todas as áreas nós queremos sempre os melhores das nossas áreas, que independentemente de estarmos a formar muitos bons engenheiros informáticos em muito lado, provavelmente não estão a sair de universidades, nem do IPB, nem da UTAD. Como é que eu os convenço a virem de... Se calhar eles até são de cá, foram para lá estudar, não é? Como é que eu os convenço a sair do Porto, ou a sair de Lisboa, ou a sair de Coimbra, ou de Aveiro, ou de Braga, que serão, no caso concreto, os sítios com maior potencial a este nível, para virem para Macedo de Cavaleiros? Olha, essa é uma pergunta que a minha filha,
que há uns anos me fez. Quer uma resposta política ou quer uma resposta verdadeira? Eu preferia a verdadeira. A verdadeira é não convence. Pronto. E a política, já agora? A política, eu vou-lhe dizer, só se consegue vendendo aquilo que nós temos de bom. E nós temos muita coisa de bom. É de facto política, porque eu não consegui perceber o que é que eu explico-lhe o que é que temos de bom. Olha, digo-lhe assim, hoje chega a Macedo de Cavaleiros e tem uma população abastecida com 100% de água potável. Provavelmente em muitos grandes centros do mundo inteiro que são atrativos para esses lugares, para esse tipo de pessoas, não tem. Tem uma população com 100% de abastecimento de água, ou seja, você tem indicadores hoje de desenvolvimento humano que superam qualquer região do país, muito provavelmente. Mas, no entanto, portanto, eu tenho que mostrar temos um fator limitante. Sim, não, hoje, mas vamos lá ver. As decisões de investimento e as decisões que levam depois à fixação da população são tomadas essencialmente pelos recursos humanos. Não vale a pena estarmos... E não existindo neste momento, não sendo um fator crítico, ou melhor, sendo um fator crítico os recursos humanos nas nossas regiões, os recursos humanos, o conhecimento dos recursos humanos, a necessidade criada pela sua existência, pela pressão porque é que o volume grosso de investimento é feito em Portugal ou em qualquer país, nas grandes áreas metropolitanas? Porque se criam as necessidades desses investimentos. E como é que se criam? Com pessoas, essa é que é a grande pressão sobre as decisões de investimento. Portanto, não vale a pena, enquanto não existirmos, como eu costumo dizer, nós não vamos ter aqui, de repente, não vamos mudar o paradigma que corre, como toda a gente sabe, há cerca de um século. O interior do país está em depressão demográfica há cerca de um século. Houve uma inversão no momento quando chegaram, quando houve o fenómeno de retorno das ex-colónias, que voltou normalmente à sua trajetória normal, que foi a queda de população. Nós temos hoje mais conhecimento do que tínhamos há 40 anos, temos hoje melhores condições de vida do que tínhamos há 40 anos, mas não estamos melhores em termos de perspectivas do que estamos há 40 anos. Certíssimo. E tivemos investimento, tivemos dinheiro, só que não houve, ou melhor, não estou a dizer, o que eu digo é assim, nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é sermos empreendedoramente reivindicativos. O que é que nós fazemos o nosso e depois exigimos aos outros. Esse é que tem que ser o nosso caminho político. Agora, claro, dizer-me assim, o que é que eu vou oferecer a um engenheiro de informática? Ofereço-lhe qualidade de vida. E se calhar já lhe oferece alguma coisa, não é? Ia continuar aqui, ia continuar, julgo que tem o microfone, obrigado, ia continuar tentando refocar na minha questão original, que era o futuro do interior é potencialidade endógena que tem ou é novas áreas, novos investimentos, nova atração e captação de pessoas? Eu penso que o futuro seria com novas áreas e nova captação de pessoas, mas já tem que a parte empresarial também querer cá investir e ter o retorno depois dos seus investimentos, o que nem sempre é fácil. Eu penso que será reforçar as áreas endógenas e valorizar o produto à saída a fim de empregar o máximo possível dentro do que se caso produz, porque industrialmente eu não estou a ver virem para aqui maciçamente a investir para se criar o êxodo ao contrário. Muito obrigado. E agora pedia um último comentário. Bem, em primeiro lugar, eu tenho que fazer um comentário à questão da comunidade participar ou não nas decisões das universidades e das escolas em geral, certo. Porque atualmente quer as universidades, quer os agrupamentos de escola têm os chamados Conselhos Gerais. Pois tem. E no Conselho Geral há a representação da sociedade civil, de diferentes instituições da sociedade civil, que são os membros cooptados. Para além do mais, nós, enquanto docentes e investigadores, temos contacto direto com empresas. E, portanto, há a canalização de alguma da informação para que possa haver um processo de tomada de decisão relativamente àquilo que são fatores importantes ao nível da investigação. Naturalmente que não podemos dissociar aquilo que sejam objetivos centrais de centros de excelência, e falou aqui do Brigantia Park e, em princípio, em maio iremos ter também o Douro Regia Park em Vila Real.
Não podemos dissociar aquilo que sejam objetivos de investigação de ponta e de investigação aplicada daquilo que sejam as necessidades do nosso tecido empresarial. E, portanto, nós temos que dar resposta àquilo que são os problemas reais da sociedade e da economia. E é nesse sentido que nós procuramos trabalhar, mesmo em termos daquilo que são projetos de investigação, dentro daquilo que são as necessidades que as empresas têm em termos de respostas concretas. E, portanto, há efetivamente uma chegada aos órgãos de decisão de alguma da informação. Não chegará toda, obviamente. Quanto ao papel das universidades ou, eventualmente, de um novo figurino de investimento a nível nacional, eu penso que, antes de mais, é necessário valorizar aquilo que é o património endógeno de cada região. Obviamente que, se houver oportunidades para diversificar, ótimo, mas não podemos esquecer-nos que diversificar não pode ser visto de forma isolada. Diversificar exige um conjunto de condições que não são apenas a existência de um fator. Exige muito mais. E um dos aspectos que, obviamente, é logo referiado ou referiador é a questão das iniciativas culturais permanentes ou contínuas em proximidade. Um outro fator importante, e há bocadinho falou-se na questão da cortiça, atualmente a indústria da cortiça é uma das que aplica tecnologias de ponta mais avançadas e que não pode deslocalizar-se muito, porque os custos de investimento em equipamentos para que o processo de qualidade seja aferido, e já há processos de qualidade para aferir a qualidade da rolha uma a uma, é muito problemático de estar a ser deslocalizada, porque aí também teríamos a questão do Alentejo, e no Alentejo também há, se não estou em erro, uma ou duas unidades de transformação, porque a grande quantidade, a principal quantidade da cortiça vem também para a zona de Santa Maria da Feira. Portanto, há aqui algumas questões que não são assim tão fáceis de resolver quanto isso. Agora, que haja outra forma de abordagem às transações de matéria-prima, aí obviamente que já se pode trabalhar. A cortiça, obviamente, é um fator escasso. Nós temos uma matéria-prima que já sabemos que vai disparar em termos de cotações de mercado nos próximos anos, que é o cacau. E, portanto, nós também podemos aqui ter uma outra ação sobre a indústria, mas não é fácil fazer uma intervenção quando temos todo um setor devidamente instalado, que tem feito investimentos brutais, que representa também um peso muito importante naquilo que é a economia nacional e, obviamente, que quando nós temos uma área de negócio e não tratamos logo à partida de colocar junto da produção a transformação, dificilmente depois a vamos buscar. E esse foi um dos grandes problemas ao nível do setor agroalimentar nacional. Tivemos aqui perto um exemplo, mas que obviamente, fruto de vários fatores, acabou por ter problemas e a não se ingrar. Mas tivemos aqui o Complexo Agroindustrial do Paixão, que obviamente pretendia estar próximo da produção, mas que se percebeu que, efetivamente, na altura em que foi constituído, não tinha produção para o alimentar e, portanto, naturalmente não tinha condições para sobreviver. Agora, que se pensem estruturas que possam dar apoio àquilo que neste momento está instalado, obviamente que sim. Repare que é completamente diferente nós termos uma cozinha mais ou menos bem equipada, com condições de qualidade, de higiene e de segurança para produzir fumeiros. É muito mais complexo termos uma unidade a produzir as tais rolhas de cortiça com qualidade a nível mundial e digamos que com uma quantidade de produção que não é suficiente para depois poder fazer face àquilo que são custos fixos de produção. E a propósito dos custos fixos de produção, não esqueçamos que uma parte significativa das adegas cooperativas teve problemas porque queria ter todo o processo instalado, desde
desde a recepção das uvas até ao engarrafamento. Não faz sentido nós estarmos a trabalhar numa proximidade de meia dúzia de quilómetros ou de 20, 30 quilómetros, em que todas as adegas tinham a sua linha de engarrafamento. E aí tivemos exemplos de iniciativa privada, quando a Sograp fechou uma série de linhas de engarrafamento e centralizou em 2 das suas unidades. Portanto, nós temos de ter também alguma noção de que nem tudo o que é imaginável ou é sonho é possível realizar. Mas, obviamente, que, particularmente, a valorização daquilo que são recursos endógenos. E aí, permita-me, Sr. Vice-Presidente, que eu lhe diga uma coisa. Pode exportar o geoparque, porque pode, obviamente, exportar a imagem no sentido de trazer para cá muitos turistas do Porto e também externos. Agora, obviamente que, relativamente àquilo que é a produção existente na região, no território, vai ter que o valorizar muito bem cá dentro, o saber aproveitar cá dentro e aproveitar as oportunidades de mercado que houver para colocar lá fora. Seja através do associativismo, seja através das iniciativas individuais, como a deste exemplo do mel, em que obviamente não esteve à espera de ninguém, não esteve à espera de ter, digamos, um circuito comercial instalado com uma rede, fê-lo individualmente, mas fundamentalmente vamos procurar identificar aquilo em que se pode atuar, em que se pode melhorar, em que se pode trazer um valor acrescentado para a região, em que ele pode ficar cá com relativa facilidade, envolvendo isso muitas das vezes a necessidade de concentrar a oferta e os recursos. Não é para estarmos a colocar em cada concelho ou em cada empresa todos os meios. Claro, naturalmente. Muito obrigado pela colaboração de todos, agradecer-vos as intervenções, agradecer-vos o feedback e as respostas às perguntas. Foi mais um workshop da Iniciativa Interior 2.0. Podem em www.interior20.pt dentro de alguns dias ter os vídeos e o resumo escrito desta sessão, bem como as fotografias. Vamos ter mais sessões que podem também ver no site e registar-se e estar lá. A vossa opinião é importante e mais uma vez lembro que no concurso de ideias podem participar todos vocês e podem aí, através dessa plataforma, deixar aquilo que são as vossas visões para o futuro dos territórios de baixa densidade. Agradecer aos meus convidados, agradecer a Macedo Cavaleiros, que nos recebeu de forma tão exemplar e que nos colocou à disposição tudo o que foi necessário para construirmos este workshop. Agradecer aos nossos parceiros mídia, que por vezes não agradecemos o suficiente, mas que vão essencialmente ao longo dos próximos 2 meses ajudar-nos a dar visibilidade a todo o trabalho que estamos a fazer e às ideias que vão surgir desse concurso de ideias. RTP, TSF, Jornal de Notícias a nível nacional e a Rádio Brigantia e o Jornal do Nordeste a nível regional. Agradecer também à Microsoft, que patrocina o nosso concurso de ideias, e à Unicer e à Mobiladora Familiar, que nos tem apoiado na organização logística dos eventos. Muito obrigado e até o próximo.